Fala galerinha, professor Alan Ribeiro, professor de Geografia. Hoje eu convido vocês a gente falar um pouquinho sobre as categorias do espaço geográfico. Tentar compreender como que ao longo do tempo a geografia ela foi estudando a superfície do nosso planeta. Ela foi dividindo, ela foi colocando filtros de análise nessa superfície. Então a gente vai ver hoje 5 categorias básicas, que são essas formas de análise da geografia sobre a nossa superfície e também sobre o espaço geográfico. Vale ressaltar que o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Então a geografia tem como função estudar, compreender e explicar o espaço geográfico. Então a gente vai compreender um pouquinho desses recortes visuais, desses recortes de análise da geografia. Bora pro vídeo. Então, como eu falava, as categorias de espaço geográfico são categorias de análise da geografia. Então a gente tem como, por exemplo, a primeira categoria, a categoria de paisagem. Por muitas vezes a gente compreende paisagem apenas aquela imagem bonita que a gente analisa, que a gente vê. Mas para a geografia, paisagem, somente para Milton Santos, paisagem vai ser tudo que a vista alcança, tudo que a nossa visão abarca. Só que a paisagem ela não se compreende apenas pelo elemento visual. A gente também tem essa paisagem sendo formada pelos outros sentidos, pelos outros elementos, como por exemplo, odores, texturas e sons. Para nós que temos o sentido visual apurado, a gente consegue facilmente descrever as paisagens. Mas as pessoas que têm essa dificuldade, que têm essa deficiência, elas também conseguem perceber a paisagem a partir dos outros elementos. Se eu, por exemplo, vendar os seus olhos, colocar você na areia da praia, você consegue sentir aquela areia que vai ter uma textura diferente. Você consegue sentir o odor específico, a maresia, aquele cheiro de sal, né? Você consegue também perceber um som diferente, que é o som das ondas do mar. Então você consegue perceber a paisagem a partir dos outros elementos, certo? Então paisagem para a gente vai ser tudo que a vista abarca, tudo que a vista alcança, mas também a gente consegue compreender a paisagem a partir dos outros elementos. E olha o detalhe, já que é tudo que a vista abarca, alcança, a paisagem vai deixar de ser para a gente apenas aquela imagem bonita, apenas aquelas duas montanhas e o solzinho que a gente costumou a desenhar lá no ensino infantil. Então a paisagem, ela pode ser muitas vezes uma paisagem estática, parada, você está aqui olhando, por exemplo, para um prédio, aquele prédio está parado. Só que ela também pode ser uma paisagem viva, como a gente chama, se você estiver olhando aqui o movimento das pessoas, por exemplo, tá? E isso, como eu estava dizendo, ela pode ser bonita e também pode ser feia. Eu posso colocar você de frente para um lixão e tenho certeza que aquele lixão não vai ser uma paisagem agradável. Mas é uma paisagem, porque a gente consegue ver ou a gente também consegue perceber aquela paisagem a partir dos outros sentidos, tá certo? Só que essa paisagem a gente acaba dividindo ela, classificando ela em duas paisagens. A paisagem natural e a paisagem humanizada. Eu costumo dizer que não tem um padrão. A gente não está trabalhando aqui com a régua, que de 0 a 5 é paisagem natural e de 5 a 10 vai ser paisagem humanizada. Não. A gente precisa perceber, precisa analisar essa paisagem ali de maneira específica, né? Compreendendo quais são os elementos que compõem aquela paisagem. Mas de maneira resumida a gente tem a paisagem natural, que vai ser aquela paisagem que apresenta mais elementos naturais, e a paisagem humanizada, aquela que apresenta mais elementos humanizados. Nessas duas imagens que eu trouxe, a gente consegue perceber um pouquinho dessa dinâmica. A imagem que vai estar mais à nossa esquerda, né, a nossa primeira imagem, paisagem natural, a gente consegue perceber isso. O foco principal, o plano principal da paisagem é uma paisagem com elementos naturais, só que ali no cantinho a gente consegue perceber uma casa. Aquela casa é uma construção humana, só que ela não é o principal plano da paisagem. Então aquela paisagem é uma paisagem natural, apesar de ter aquela casa, aquela construção humana ali. Já na nossa segunda imagem, paisagem humanizada, a gente consegue ver aí o mar, certo? O oceano, mas o foco principal, o plano principal da paisagem vai ser a construção dos prédios, né? É essa cidade que a gente está vendo aí, ok? Então a gente tem esses elementos, né? O que é que compõe mais essa paisagem? Os elementos naturais ou os elementos humanizados? E como eu falei, a gente não tem uma régua para dizer daqui para trás é natural, daqui para frente é humanizada. A gente precisa analisar aí de maneira específica cada paisagem.
ok? A nossa segunda categoria vai ser território. O território vai ser para a gente o espaço que apresenta esses dois elementos de maneira bem específica. A gente tem aqui então a questão dos limites. Nesses limites a gente pode ter aí as divisas, os limites, as fronteiras de fato, né? Então um espaço determinado, um espaço delimitado. Além dessa delimitação, além dessa definição dos seus limites, a gente tem a dimensão do poder, que não necessariamente é alguém que manda. Esse poder eu costumo muito explicar que é como alguém que organiza. Então, por exemplo, nessa imagem, nesse mapa, a gente tem o território brasileiro. Então, nessa imagem eu estou vendo os limites desse espaço que a gente chama de Brasil e eu consigo compreender que nesse espaço aí eu tenho alguém que organiza. A gente pode dizer assim, minimamente, né? O governo federal, certo? Tem também as forças militares que acabam organizando esse espaço. Se eu pego, por exemplo, aqui no nosso caso, o estado do Ceará, então eu consigo perceber dentro do território do Ceará o quê? Eu sei até onde o Ceará vai, eu consigo perceber os limites, eu consigo perceber uma organização nesse território, certo? Então o território para a gente vai ter esses dois elementos, de limites, de delimitação espacial, vamos dizer assim, e também a questão da organização, que por muitas vezes representa também poder. A nossa terceira categoria, categoria do lugar. O lugar, para a geografia, por muitas vezes a gente imagina assim, um lugar é qualquer ponto na superfície da Terra. Não, não é. O lugar ele vai trazer o sentimento de pertencimento, certo? Para você, um local ele vai ser lugar quando você tem esses laços afetivos com o local e também com as pessoas que pertencem, né, que participam daquele lugar, certo? Daquele local. Então, lugar para a gente é esse sentimento de pertencimento, que por muitas vezes é o local do cotidiano. Você precisa ter uma relação cotidiana com aquele local para poder criar esses laços afetivos. Só que acontece que nem sempre o local do cotidiano é o local do pertencimento. Por exemplo, aqui você pode ir todo dia para a escola, todo dia para o seu trabalho, mas aquele ambiente você não se sente pertencente. Você está doido para sair daquele local. Então aquele local para você não é lugar, porque você não criou laços afetivos com aquele ambiente. Mas se você vai uma vez na vida, uma vez por ano, no interior da sua família e você se sente muito bem, você se sente acolhido naquele local, você se sente pertencente àquele local, ali para você vai ser um lugar, certo? Apesar de não ser o local do cotidiano. Então, lugar é esse sentimento de pertencimento. É o seu bairro, como eu coloquei aí, é a sua cidade, é o seu estado, o seu país. E geralmente você traz esse é o meu, né? Justamente para trazer o sentimento de pertencimento, certo? A nossa outra categoria é a categoria de região. A região é um pouco mais complexo da gente entender. Por quê? Porque a gente vai ter várias divisões regionais. E de onde é que vem essas várias divisões regionais? A partir de um critério estabelecido, de um critério definido. Aqui no nosso caso, a nossa imagem, eu tenho as regiões do Brasil. Essas regiões seguiram um critério socioambiental. E utilizam como divisa, como limites, uma divisão política. Ela respeita os limites entre os estados. Então, eu fui agrupando, né? Eu não, mas o IBGE foi agrupando essas regiões aí a partir dessas características semelhantes a partir do meu critério socioambiental. Eu tenho outras diversas regionalizações. Eu posso pegar o Brasil e dividir por biomas, e aí já não vai ser mais essa divisão que a gente está vendo. Eu posso dividir por relevo, já não vai ser mais essa. Eu posso dividir por atividade econômica, que também já não vai ser mais essa. Mas é o mesmo território, são os mesmos estados. Só que a gente foi dividindo, foi separando a partir de um critério diferente, tá certo? Então a gente tem por região essa classificação, essa diferenciação das áreas a partir desses critérios definidos, ok? Que aí não é padrão. Eu posso pegar um mesmo território e fazer várias divisões regionais, tá? E por fim, a gente tem aqui de fato a categoria que é o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. O espaço geográfico ele vai ser todo local que tenha relação sociedade e natureza. Alguns autores apresentam que hoje 99,99% da nossa superfície já pode ser considerado espaço geográfico.
porque de alguma forma a gente tem uma relação com aquele local, tá certo? E olha o detalhe, geralmente quando a gente percebe espaço geográfico, a gente vai perceber essas transformações da relação da sociedade com a natureza. Ao longo do tempo, a sociedade ela foi transformando essa natureza, construindo o seu espaço geográfico. Aquele ditado, né? Ah, quando eu cheguei aqui era tudo mato, hoje está aí cheio de casas, cheio de prédios e tal. Então isso foi uma relação que se deu entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo histórico, formando o espaço geográfico. Mas nem sempre a gente precisa ter essas transformações com o local para que esse local seja para a gente espaço geográfico. A questão, por exemplo, das áreas de proteção ambiental, em que você não pode transformar essas áreas, só que você tem uma relação com aquela área, que é uma área de proteção. Então você tem um espaço geográfico ali, você não transforma porque você tem uma relação de proteção. E aí para a gente também se configura como um espaço geográfico. A geografia é responsável por estudar, compreender, analisar e apresentar as diversas feições do espaço geográfico, ok? Então, hoje foi esse vídeo bem curto, só para a gente poder compreender um pouquinho de fato do que são essas categorias. Agradeço a participação de vocês terem ficado até o final do vídeo. Peço para se tiver gostado, deixe seu joinha, compartilha também, se inscreve no canal para a gente se motivar a gravar mais vídeos, tá certo? Obrigado e até mais. Tchau, tchau.